igual a gente escova os dentes, a gente tem que lavar o nariz, tá? Ainda mais quem vive em grandes centros, poluído, com fumaça, com fuligem, quem vive em área urbana, tá? Então o ar ele é muito carregado, muito poluído. Quando a gente passa na Marginal Tietê, quando a gente passa em algum lugar onde não é limpo, por exemplo, um guarda-rei assim, se você passar seu dedo, vai sair o quê? Fuligem. Essa É. fuligem está respirando o tempo inteiro. Então a gente precisa fazer uma lavagem. É diferente de quem mora perto de uma mata, onde a própria vegetação já controla o ambiente, a umidade, a temperatura. Então é muito mais insalubre para quem vive em grandes centros. E aí, esse Claro. filtro aqui precisa ser limpo para poder estar aguentando no dia a dia. Por isso que quem mora em São Paulo, em áreas metropolitanas, tem muito quadros alérgico, respiratório. É equivalente a um fumante. Então, já viram, já tem estudo mostrando que quem vive em grande centro equivale a um fumante que fuma 3 cigarros por dia. Ele tem mais chance de ter câncer de pulmão, outros tipos de câncer, por estar inalando essa poluição. E a sinusite tem cura? Ou é uma coisa recorrente para todo mundo? Então vamos lá. É uma Porque, sei lá, grande você vai no dúvida aí. otorrino, faz aquela seios da face. Aí ele fala, sinusite, 20 dias ou 14 dias, 21 dias de antibiótico. Aí você agora está me Até porque essas convencendo que a garrafinhas lavagem... não deixam entrar. Porque quando você procura otorrino, porque você ficou tanto tempo mal que esse seio da face fechou. E quando ele fecha, aí você está com sinusite. Mas assim, se está com catarro amarelo, é sinusite. Quantas vezes todo mundo aqui já gripou, ficou com catarro amarelo, depois de um tempo melhorou e acabou. Passou e a pessoa segue a vida. Nem sabe se era sinusite ou não, porque não teve diagnóstico. Isso já é sinusite. A maioria das sinusites, quando você tem, você nem sabe que tem e passa. Quando essa sinusite complica um pouquinho mais, fecha esse seio, você precisa tratar. Quando ele está mais de 10 dias, sem melhora e tudo mais, aí você entra com antibiótico, você desinfecta esse seio da face e acabou. Você não tem mais sinusite. Aí, quando você tiver uma outra vez, é uma outra sinusite. Igual dor de garganta, igual infecção de urina. Cada vez que você tem, é uma infecção. Só que isso é sinusite aguda, tá? Aguda porque aconteceu, vamos supor, ficou gripado e aconteceu. Uhum. Mas existe a sinusite crônica. O pessoal Crônica. fala, isso. Ah, o que é crônica? É mais de 3 meses, mais de 12 semanas com sintomas, catarro e tudo mais. Por que o pessoal fala que sinusite não tem cura? Porque muitas vezes a pessoa tem uma sinusite crônica e não adianta ela ficar tomando antibiótico. Por quê? Porque, na verdade, essa saída está tampada. Mas qual que é o motivo disso estar tampado? Pode ser um desvio de septo que está pegando bem nessa saída. Pode ser um pólipo que está ocupando esse espaço. Então não adianta você tomar antibiótico. Esse catarro ele vai ficar preso. Então, se esse pólipo está aqui, o que a gente precisa fazer? Remover esse pólipo. Se a pessoa tem um desvio aqui, precisa corrigir esse desvio. Então, para sinusite aguda é tratamento, para sinusite crônica é cirurgia. Então, os dois têm cura, tá? Então, a gente tem que saber a causa. Muita gente tem sinusite fúngica, que é fungo aqui dentro. Tem gente que tem problema dentário. Vamos supor, um canal que foi feito e o dente, a raiz do dente está aqui dentro do seio. Se você for ver, o seio maxilar, aqui, ele tem íntima ligação com o dente. Então, esse dente, muitas vezes, a raiz está aqui. Aí faz um canal, infecta aqui. Pode acontecer, é comum acontecer. Isso não é erro do dentista. Isso é porque o dente está numa posição diferente. E aí você precisa também drenar essa secreção. Muitas vezes é cirúrgico, tá? Mas drenar essa secreção através da lavagem da narina Dá certo pode através da prevenir. lavagem. Pode prevenir? Pode prevenir, sim. E você não deixa cronificar. Porque também, se você tem muitas infecções agudas, você vai judiando dessa mucosa, ela vai ficando doente, chega uma hora que fecha aqui, tá? Ou, por exemplo, uma alteração anatômica, aí não tem jeito. Aí a opção é cirurgia. Se tem alguma coisa que está trancando aqui, tem pessoas que às vezes é até tumor. Vamos supor, um tumor que está aqui no seio da face. É raro, mas pode acontecer. Um pólipo, um desvio, ou alteração na anatomia, tá? Alguma alteração que fecha esse seio da face. E isso tem a ver, quer dizer, quem tem sinusite
pode ter algum tipo de problema de ouvido? Pode, com certeza. Então, vamos lá. Zumbido. Porque tem gente que se queixa tanto de zumbido, O né, de zumbido coisa já assim. é um mundo à parte. O zumbido pode vir de falta de sono, pode ser de perda auditiva, pode ser de estresse. Na pandemia estourou o quadro de zumbido, pode ser um monte de coisa. Mas aqui está o canalzinho que vai para o ouvido, certo? Então, Certo. muitas vezes, esses seios da face vão estar contaminados, drenando secreção. Essa secreção, esse catarro amarelo, vem descendo por aqui. E aí ele desce para a garganta e vai embora. Quando ele desce aqui, começa a dar muita tosse. E muitas vezes parece ser tosse seca, mas não é. No meio do caminho tem esse canalzinho, que é a tuba auditiva, tá? Que é esse canal aqui. Vamos pegar aqui. Que é esse canalzinho. Esse aqui está lá dentro do Sim. nariz. E aí esse catarro pode subir e tampar o ouvido. Na hora que tampa o ouvido, na hora que esse catarro vai atrás do tímpano, a pessoa sente que diminuiu a audição. E aí pode dar o zumbido, nesse caso. E aí, é tipo na hora que a gente está, que o avião está pousando, que a gente tem que fazer Exatamente. Isso, aí para fica uma poder. pressão no ouvido. Muitas pessoas que têm rinite, por exemplo, que a respiração é muito ruim, a mucosa aqui, que reveste aqui essa região do nariz, fica inchada. Rinite é uma inflamação do nariz. E quando incha aqui, fecha esse canal. E quando o avião pousa, a gente não consegue equilibrar a pressão entre o ouvido e o nariz. E aí dá aquela pressão, pressão, pressão. E muitas vezes tem gente que faz É. isso. Pressiona aqui e destampa. Ou, por exemplo, como as nossas avós falam, os nossos mais sábios, aí masca um chiclete, toma água. Porque na hora que você faz isso, você repuxa a tuba auditiva e aí você abre esse canal e aí regula a pressão. Agora me diz uma coisa, a gente limpa o nariz, né? A gente já toma banho, já limpa o umbigo. Outro dia eu vi alguém dizendo que um médico reclamando que as pessoas não limpavam o umbigo e tal. Aí você agora ensinou a limpar os seios da face. E o ouvido? A gente não deve usar cotonete, todo mundo diz isso, né? Os médicos Exa dizem. exatamente. Por Sim, quê? mas primeiro que na hora que a gente lava a cabeça, não sei o que lá, molha aqui. Eu já saio do banho com o cotonete secando, porque me incomoda a água. Aquela aguinha, né? Que É. fica. Aí eu seco e tal. Mas toda vez que eu vou usar o cotonete, eu lembro que não é para usar, mas eu uso. E Tem você uma pode outra perceber que não maneira de. cai algum amareladinho, isso daí é lubrificação do ouvido. Então, assim, aqui é a orelha por fora, esse é o canal e aqui é o tímpano, tá? Tá. Aqui nós temos glândulas de gordura que são modificadas, igual a glândula sebácea do corpo, que dá a lubrificação da pele. Aqui tem uma glândula, só que essa glândula se transformou para ser glândula de cera, tá? E ela produz cera aqui. Só que o nosso ouvido, Deus fez ele vir com um botãozinho de autolimpeza. Então, toda vez que a gente mastiga, fala, abre e fecha a boca, ó, tem essa articulação, ela movimenta aqui o ouvido por dentro, que é um terço dele é cartilagem. E essa cera que está sendo produzida, ela vai saindo nesse sentido, ela vai fazendo esse movimento helicoidal e aí brota aqui. Quando brota aqui, fala, nossa, seu ouvido está sujo. Não tá, o ouvido está limpo. É só aqui que está com cera, tá? Aí, qual que é o jeito certo de fazer? Dedo e toalha, tá? Só que se seu ouvido está bem lubrificado com essa graxa chamada cera, quando a água entra, a água não se mistura com a cera. Então ela sai fácil. Ela entra fácil e sai fácil. Quando a pessoa usa o cotonete, tira, muitas vezes fica úmido o ouvido por dentro, tá? Ah, porque E tira a lubrificação natural, é isso? porque tira a lubrificação natural. Então a gente tem que só limpar com dedo e toalha. Então a medida do dedo da pessoa é a medida que pode entrar. Lógico, quer usar o cotonete de algodão? Só na entradinha? Pode. Aqui, tranquilo, não tem problema, nas dobrinhas aqui. O que não pode é empurrar. Imagina que você tem um cano, tá? E lá dentro desse cano está sujo de barro. Você pega um cabo de vassoura e coloca dentro para limpar? Se você coloca, você vai empurrar. O É. cotonete não tem poder de sucção. Não tem como você limpar ele. Se não vinha no otorrino, a gente usava o cotonete. Então, o que a gente tem que fazer para limpar? Ou sugar, ou ter uma pinça. Ó, a gente tem pinças especiais, vou até abrir aqui. Isso aqui é uma pinça cirúrgica. Olha o tamanho disso daqui, ó. Caramba! Ó, o tamanho disso, ó.
ó, em comparação com a minha unha. Tá vendo? Sim, mas isso tem que ser usado por um profissional, senão fura alguma coisa. Isso. E sobre visualização, você tem que ver o que você está fazendo. Aí a gente pega o otoscópio, coloca, tem uma lente de aumento, a gente vê exatamente onde a gente está. Ou tem uma curetinha, olha o tamanho dela também. Aqui. É micra. Exatamente. Ó, pequenininha. E a gente entra ali... Parece um cabo de agulha, uma bundinha de agulha, como é que chama? Ele é como se fosse parece uma agulha de crochê. Isso. Ó. Ele é um araminho assim, mas ele é maleável, para não furar nem nada. Então a gente entra ali e tira devagarzinho. E a cera, não existe nada na indústria farmacêutica que seja antifúngico e bactericida. A cera é um produto que é antifúngico e bactericida. Não deixa nem fungo proliferar e nem bactéria. Por exemplo, se a gente usa um antibiótico, ele mata as bactérias e o fungo ele aflora. Se você usa um antifúngico, o fungo baixa e a bactéria domina. Então, eles têm que estar em equilíbrio. E a cera não deixa nenhum nem outro proliferar. Então, é uma proteção natural do ouvido. E também... A cera é do bem, então. É do bem. E não é sujeira. Na verdade, ela é um produto de limpeza, um produto de proteção e afasta insetos, não entra no ouvido. Quando ele vem, ela solta um odor característico que a gente não sente, só se a pessoa pegar e cheirar, mas ele solta um odor que insetos não entram. Então, muita gente acaba entrando inseto no ouvido por falta de cera. Muitas vezes o ouvido é seco e descama muito. Olha que loucura, hein? Não tem nada no nosso corpo que Deus não fez tudo programado. É impressionante, né? Que coisa bem feita isso, né? Que coisa organizada. Na embalagem do cotonete, dessas hastes, se você ler, eles falam não introduzir no canal auditivo. Eles contraindicam usar no ouvido a haste, o cotonete. Então, Alguém já ficou... Você já tirou cera de uma pessoa e a pessoa estava, sei lá, quase surda, daí era cera? Já aconteceu isso? Já. A pessoa, o que eu quero saber é o seguinte, o ouvido é autolimpante. A cera, por si mesma, sei lá onde é que ela vai parar, entendeu? Mas alguém pode ter um excesso de cera? Pode ter. É igual o intestino. Não tem gente que tem intestino preso? Tem. E fica dias sem ir no banheiro? Tem gente que tem a cera alterada, mais seca. Tem gente que tem ela bem pastosa, então o ouvido não dá conta de soltar. Ou o canal auditivo é muito fechadinho, então ela não sai, tá? Lá dentro é grande, mas a saída é pequena, então a cera não sai. E aí muitas pessoas vêm, às vezes, com zumbido, vêm com o ouvido tampado, extremamente irritada, falando que diminui a audição, principalmente quando entra na água. Se tem cera, você entra na piscina e essa cera amolece, ela vai parar no fundo do ouvido. E aí a pessoa vem, fiquei surdo, é a água que entrou e não saiu. Na verdade, a água já evaporou, só que ela moldou aquela cera no fundo do ouvido. Então, às vezes, a cera está aqui, aí em razoável quantidade... Fez um tampão, né? Aí ela amolece e vem parar aqui no fundo, aí tampa. Isso dá um desespero, acaba com as férias da pessoa, aí a pessoa vai lá e faz o quê? Cotonete, aí empurra mais, aí acabou. Aí tem que subir da praia, geralmente o pessoal está na praia, aí não acha otorrino de final de ano. Então, assim, isso acaba indo para o fundo do ouvido. E aí a gente tem que fazer alguma manobra para tirar. Pode ser feito, não é só a lavagem, tá? A lavagem é feita quando a cera está mais amolecida. Pode ser feita a remoção com pinça, com cureta, com aspirador e com a lavagem, tá? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!